Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, é muito bom nós estarmos aqui nessa tarde, agora com a Escola Dominical, e eu quero compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem nos dado, Deus tem derramado sobre nós. Eu creio que vai ser assim bênçãos, né? Mas antes eu quero fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te louvamos, engrandecemos e magnificamos ao teu poderoso nome. Nos ajuda, Senhor, dia após dia, Senhor, a compreender e entender mais do Senhor, da tua palavra. Que o Senhor venha nos auxiliar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós estamos na lição 2, hoje, dia 12 de janeiro de 2025. O tema da lição é Somos Cristãos. O texto áureo vai dizer assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. E a verdade prática, ela diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9, e depois versículo 14. Depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi com uma revelação que lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça se me havia dado, aleluia, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem diretamente, ou melhor dizendo, bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives com os gentios, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Amém? Glórias a Deus. Dando continuidade, nós vamos agora à introdução. Amém? Quero contigo nós estarmos aí lendo a introdução. A igreja herdou dos judeus ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de intercessão
leva algumas a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa lição veremos que Gálatas, capítulo 2, é um relato de que um dos debates entre, aleluia, um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo, e apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes, e prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2, 14 anos depois da minha conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda vista, ou melhor dizendo, essa segunda visita, foi pela revelação, no versículo 2, Atos capítulo 11, 27 ao 30, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrados em Atos capítulo 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos capítulo 15, versículos 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. O objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo ou sinodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação, tenha uma ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que tinha pregado aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância que Paulo de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos capítulo 16, versículo 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 vezes. Tito era grego, porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Auxílio bibliológico. Outro evangelho. Em grego, aleluia, glórias a Deus. Voltando aqui, em grego, alos significa outro do mesmo tipo. Hétero significa outro de um tipo diferente. O evangelho que estes judaizantes tinham apresentado aos Gálatas era um evangelho héteros, um evangelho essencialmente diferente do evangelho de Deus. Paulo diz que este evangelho, aleluia, não há outro, porque o evangelho é a boa nova. Qualquer mensagem que nos diga, se esforce mais, mesmo se recebermos um livro de regras, é absolutamente uma boa nova. Não importa o quanto você ou eu possamos tentar, jamais seremos bons o bastante para
escaparmos das cadeias do presente século mau. Somente a graça de Deus, entretanto, na história, na pessoa de Jesus Cristo, e fazer, aleluia, fazendo por nós o que jamais poderíamos fazer sozinhos, é verdadeiramente o Evangelho do Reino, o Evangelho de Boas Novas. Tendências, aleluia, judaizantes no início da igreja. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas capítulo 1, 6. O verbo grego metatisteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra eles. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos capítulo 2, versículo 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam os gentios que deveriam observar a lei de Moisés com condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. 3. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente Pedro, João e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Auxílio bibliológico, seja anátema. A palavra anátema, grega anátema, significa que a pessoa caiu sob a maldição de Deus, está condenada à destruição, receberá o juízo de Deus, a punição eterna e a separação permanente de Deus. Paulo expressa a atitude inspirada pelo Espírito Santo de ira justificada e juízo para aqueles que tentam distorcer o evangelho original de Cristo e modificação à verdade revelada na palavra de Deus. Esta mesma atitude estava evidente em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, Pedro, aí em 2 Pedro 2, o João capítulo 2, 2 João capítulo 7, versículo 11, e Judas,
versículo 3, 4, 12 e 19. E será encontrada também no coração de cada seguidor de Cristo, que ama e defende a verdade de Cristo revelada na palavra de Deus. Isto se deve ao fato de o povo fiel de Deus estar convencido de que as mensagens de Cristo e as boas novas de salvação, indispensáveis para um mundo que está espiritualmente perdido, separado de Deus, devido aos seus caminhos pecaminosos e rebeldes. Entre os que estão condenados se inclui todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, que lhe fora revelada por Cristo. Qualquer pessoa que acrescente algo ou remova algo da mensagem original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, isto é, aqueles que foram pessoalmente encarregados por Jesus para estabelecer a sua mensagem na igreja primitiva, estará sob a maldição de Deus. Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 3. E Deus ordena que todos os seguidores de Jesus defendam a sua fé. Judas 3. O que tenha uma atitude de amor quanto em confronto com as outras pessoas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. E que se separem dos professores, ministros e outras pessoas na igreja que negam as verdades fundamentais, ensinando por Jesus e pelos apóstolos. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele é bom. Todo o tempo nosso Deus, Ele é maravilhoso. 3. A tendência judaizante. O mesmo Evangelho. O Evangelho é um só. Não há dois. O Evangelho de Pedro e de Paulo, também chamados respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios, ele constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, para pregar aos judeus. Romanos capítulo 11, versículo 13. E de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é uma. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o crente, ou melhor dizendo, isso mesmo, alteravam o cerne do Evangelho para colocar a lei como complemento, aleluia, da obra de Jesus. Efetuou no cativeiro, era de fato outro evangelho. Por isso o evangelho de Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Quem tem, aleluia, o Espírito Santo e não da lei, lutando contra os vícios e contra a carne, é buscando as virtudes do fruto do Espírito. 3. As práticas judaizantes, elas são basicamente a sua guarda do sábado, a observância rigorosa de Casturte, homem hebraico, para com as leis dietética do judaísmo. A liturgia
aleluia, da sinagoga, o uso do chofar, tropa, geralmente foi feito chifre de carneiro, o uso de talit, o manto, o chalé usado para oração, e o uso de kippar, o solideu, que os juízes religiosos usam sobre a cabeça. Os judeus, aleluia, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem um amparo neotestamentário. É alguém chamado, estando circuncidado, fica circuncidado. Ou seja, a conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição. Os judeus, da mesma forma, é alguém chamado a estando circuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, ou seja, ele não precisa, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os judeus, da mesma forma, é alguém chamado, estando incircuncidado, não estando circuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, ou seja, ele não precisa ser, aleluia, se judaizar. É erro o não, aleluia, é erro o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação pelo que foi chamado. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glórias a Deus. Conclusão. O resultado da reunião desfavorável dos judaizantes, só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava, aleluia, um engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo. Nesse mais de 20 séculos de história, sim, a diferença entre os judeus messiânicos e os judeus cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão perseverando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes remendo num novo pano, ou melhor, em pano velho. Amém? Vamos revisar o conteúdo. De acordo com a lição, o que infere da Epístola aos Gálatas? Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes ou melhor dizendo, do referido concílio, pois não há menção dele, aleluia, na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. 2. Por que Paulo não cedeu a um palmo na circuncisão de Tito? Por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. O que significa judaizante? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizó, verbo como judeu,
aleluia, adotar costumes, ritos judaicos. E aparece em uma única vez no Novo Testamento. 4. Quem eram os judaizantes e o que eles queriam dos gentios? Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição, aleluia, glórias a Deus, como condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. Qual a diferença hoje entre os judeus messiânicos e cristãos judaizantes? Os judeus messiânicos, principalmente, aleluia, principalmente em Israel, segue a tradição judaica, ou seja, na conversão de Cristo dos judeus, ele não precisa mudar a sua tradição, glórias a Deus, como cultura. No caso do judeu convertido ao cristianismo, ele não precisa ser judaizante. É erro o não, aleluia, deixa eu voltar aqui um pouquinho. No caso do judeu convertido ao cristianismo, ele não precisa se judaizar. É erro o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fica na sua própria vocação a qual foi chamado. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esta tarde, pela Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estaremos com culto de louvor e adoração ao Senhor. Fiquem na paz.